Meus irmãos, eu sei que estão aí no vídeo também, que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. Hoje nós vamos estar meditando na palavra de Deus, que está no livro de Ruth. Nós vamos estar falando do capítulo 2 do livro de Ruth. Nós vamos ler inicialmente os versículos de 1 ao versículo 10, amém? Então, do versículo 1 ao versículo 10. Mas nós vamos decorrer aí todo esse capítulo aí. Amém? Todos se encontraram? Diz assim o texto: Noemi tinha um parente de seu marido, dono de muitos bens da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixe-me ir ao campo para apanhar as espigas atrás daquele que me permitir fazer isso. Noemi respondeu: vá, minha filha. Ela se foi e chegou ao campo e apanhava as espigas atrás dos ceifeiros. Por casualidade, entrou na parte do campo que pertencia a Boaz, que era da família de Elimeleque. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos ceifeiros: que o Senhor esteja com vocês. E eles responderam: que o Senhor o abençoe. Depois Boaz perguntou ao servo e encarregado dos ceifeiros: de quem é essa moça? O servo respondeu: é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. Ela me pediu que a deixasse recolher espigas e ajuntá-las entre os feixes após os ceifeiros. Assim ela veio e ficou aqui desde a manhã até agora. Só parou um pouco para descansar no abrigo. Então Boaz disse a Ruth: escute, minha filha, você não precisa ir colher em outro campo, nem se afastar daqui. Fique aqui com as minhas servas. Fique aqui atenta ao campo onde forem colher e vá atrás delas. Eu dei ordem aos meus servos para que não toquem em você quando você ficar com sede. Vá até as vasilhas e beba da água que os servos tiraram. Então Ruth se inclinou e, encostando o rosto no chão, disse a Boaz: porque o Senhor está me favorecendo e se importa comigo, se eu sou uma estrangeira. Até aí, irmãos, oremos. Santo Pai, querido Deus, gracioso é o teu santo nome, Pai. Eu te peço, toma a minha vida em teus mãos. Senhor, toma o meu intelecto, os meus sentimentos e tudo aquilo, Senhor, que for proferido aqui nessa noite, venha do teu coração, Senhor, para os nossos corações. Te peço também, ó Deus, que essa palavra venha frutificar em nossas vidas, em nossa família, e o Senhor venha iluminar a nossa mente para que possamos compreender, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor quer ministrar a cada um de nós. Toma, Senhor, em tuas mãos, Senhor, cada um de nós, os nossos irmãos que estão no Brasil e no mundo afora, pregando tua santa palavra, discipulando, abrindo igrejas, continue sustendo, Pai, com as suas mãos poderosas. E que, Pai, nós te pedimos que o Senhor continue fortalecendo-os, Senhor. Pai amado, que seu Evangelho continue sendo propagado aos quatro cantos desta terra. É o que nós te pedimos como Igreja de Cristo, em nome do seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Todos digam amém? Amém. Amém, graças a Deus. Podeis se sentar, meus queridos. Só beber um pouquinho d'água aqui. Amados, essa mensagem tem o título do Caos à Redenção. Foi até sugerida pelo meu amigo. Ele falou, lá no dia da família, ele falou, olha, no mês da família lá, ele falou, olha, tem um tempo, o caos à redenção.
E a história de Ruth e Noemi fala sobre isso. Aí, quando nós vamos ver lá no capítulo 1, para nós fazermos aí uma retrospectiva, Elimeleque, o marido de Noemi, pega Noemi, sua esposa e seus filhos, Quilom e Malom, e descem para a terra de Moabe. Havia uma grande fome ali na terra de Judá. O que acontecia? Esse livro de Ruth, irmãos, ele é contemporâneo do livro dos Juízes. Então, quando tinha um juiz ali, né, como foi Gideão, como foi Sansão, né? Sansão foi um juiz, né? Mas no final se arrepende. Mas quando tinha um juiz ali que levava a palavra de Deus, o povo seguia, o povo estava ali. Mas quando aquele juiz morria, o povo se dispersava, começava a se envolver com as coisas, né, de outros povos ali que não agradavam ao Senhor. E como o Senhor chamava a atenção daquele povo, né? Aí começava a escassez, falta de comida. O povo moabita mesmo, nós vemos lá nos capítulos lá que fala sobre Gideão, no livro dos Juízes, o povo moabita subindo, roubando, né, as colheitas ali do povo de Israel. E não sei por que cargas d'água, Elimeleque falou: vamos lá para a terra de Moabe, né? Vamos ficar lá. Pegou sua família e levou para a terra de Moabe. Creio, olhando para a Bíblia, isso não era vontade de Deus, porque não tem lógica através da palavra de Deus ele ir para um povo que estava, né, praticamente, entre aspas, roubando a colheita do seu povo, para ele fugir e ficar meio que tranquilo. O que acontece com essa família? Com Elimeleque, Noemi, Malom e Quilom. Primeiro morre Elimeleque, Noemi se vê viúva. Aí o que acontece? Naquela época, quem era o provedor do lar, né, quem estava ali à frente, e a mulher não podia trabalhar, né, tinha dessas coisas. Então quem era o provedor do lar era o homem. Então quando o pai morria, o chefe daquela família morria, o filho assumia aquela situação. Então o que acontece? Quando Elimeleque morreu, os filhos assumiram aquela situação para estar ali provendo para aquele lar. E eles ali casaram, né? Um casou com Ruth e o outro com Orfa. Passa-se mais ou menos uns 10 anos, diz a palavra, morre Malom e Quilom. Fica aquelas 3 mulheres desamparadas. E um caos ali, Noemi, imagina a dor do luto. 3 pessoas, 3 maridos e filhos faleceram. Noemi queria mudar o nome dela, né? Porque ela estava com uma amargura em seu coração. Ela queria mudar o nome dela para Mara. E quando ela volta, o que ela faz? Vou voltar para a minha terra. Aqui eu só tenho as minhas noras, não conheço ninguém. Vou voltar para a minha terra. Isso que ela volta, vai voltando para a terra dela, com toda aquela amargura e tristeza no coração, ela vira para as noras e fala o seguinte: olha, vocês são novos. E ela está agindo dentro de uma loja. Vocês são novos. Voltem lá para a terra de vocês, que elas eram moabitas. Voltem para a terra de vocês. Vocês vão encontrar um casamento, vão fazer um casamento e vai ter aqueles que sustêm a vida de vocês. Eu já sou velha. Isso está no capítulo 1. Eu já sou velha. E mesmo que eu me case, vocês vão esperar o meu filho crescer para vocês casarem com eles e continuarem a descendência de vocês? Não tem lógica. Então nisso diz que elas falaram isso em altos prantos, chorando. Aquela sogra e aquelas noras se amavam. Orfa voltou, foi para Moabe, voltou lá para a terra de Moabe, e não se sabe, até então não se sabe mais de Orfa. Mas Ruth vira para Noemi. Olha o que Ruth fala para Noemi. Só esse verso, irmãos, em Ruth capítulo 1, versículo 16. Vocês vão se familiarizar com esse verso, porque esse verso é muito usado aí em casamento, né? Mas isso aí é de uma nora para uma sogra. Olha aí. Ruth capítulo
versículo 16. Noemi fala, para ela voltarem. Aí no versículo 16 a resposta de Ruth. Porém Ruth respondeu: não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la, porque aonde quer que você for, irei eu, e onde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. Onde quer que você morrer, morrerei eu aí, e serei sepultada. Que o Senhor me castigue se outra coisa que não seja a morte me separar de você. Que lindo, né, irmãos? Que declaração bonita de Ruth para a sua sogra. E dentro de toda essa tragédia, Ruth volta com Noemi para a terra de Judá. É onde nós estamos agora, capítulo 2. E Ruth, irmãos, é uma mulher de fé. Dentro desse relato de Ruth, você vê que Ruth se familiarizou com o Deus de Israel, com o Deus de Noemi. Ruth ali está falando: o seu Deus é o meu Deus. E amados, antes de Deus mudar as circunstâncias da nossa família, Ele quer mudar a circunstância dos nossos corações. Se as nossas circunstâncias mudam para melhor, mas se continuarmos os mesmos, então vamos nos tornar pior do que já éramos. Porque vamos nos sentir cheios de nós mesmos, cheios de orgulhos. O propósito de Deus na providência não é tornar confortáveis, nos tornar confortáveis, mas nos fazer submissos a Ele e sua vontade, conformes à imagem de seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Noemi estava amargurada contra Deus, mas Ruth estava disposta que Deus fizesse a sua vontade na vida dela. Se quisermos que Deus trabalhe em nossas vidas, em nossa família e cumpra seus propósitos, irmãos, então nós temos que observar aqui algumas condições que foram aqui na vida de Noemi que devemos trazer para a nossa vida, para a nossa família. Primeiro ponto: viver pela fé no Senhor Jesus Cristo. Nós temos que colocar a nossa fé em ação. Em momentos trágicos, em momentos difíceis, em momentos onde tudo parece escuro, só a fé em Cristo, irmãos, nos dá força para prosseguir. Nós vemos aqui no versículo 1 ao versículo 3, diz aqui: Noemi tinha um parente de seu marido, dono de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixe-me ir ao campo para apanhar as espigas atrás daquele que me permitir fazer isso. Noemi responde a Ruth, vá, minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava espigas atrás dos ceifeiros. Olha só essa parte do verso, irmãos. Por casualidade, entrou na parte do campo que pertencia a Boaz, que era da família de Elimeleque. Casualidade? Era Deus conduzindo Ruth. Amados, o que significa viver por fé? Crer no que Deus diz em sua palavra. Crer naquilo que Deus prometeu para nós e nossa família. Isso é viver por fé. Eu tenho fé que Deus vai ter um encontro com Asaf e vai transformar a vida do meu filho, e ele vai ser um grande homem de Deus. Eu tenho fé para isso, eu e minha esposa. Assim como eu tenho fé que Deus moverá na vida de muitos jovens aqui da igreja. E é assim que tem que andar o nosso coração, irmãos. Eu tenho fé que Deus alcançará o meu cunhado. Eu tenho fé. Nós temos que andar dessa forma, irmãos. Crer no impossível. Crer nas coisas que muitas das vezes estão aí nebulosas na nossa frente.
Crer que Deus pode transformar as situações da nossa vida, como o salmista diz, mudando a nossa sorte com as correntes no Negueb. É de uma hora para outra. E quando nós cremos, em seguida, agir de acordo com o que cremos. Tiago nos diz que a fé sem obras, ela é morta. Tiago capítulo 2, versículo 17. Ou seja, a fé, se nós não colocarmos em prática aquilo que Deus tem ministrado aos nossos corações, de que vale? A fé sem obras é uma fé morta. Nós temos que crer piamente no que Deus fala aos nossos corações, irmãos, no que Deus ministra aos nossos corações. Que a nossa família é do Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Amém. A nossa família é do Senhor Jesus Cristo. Paulo nos fala da fé que atua pelo amor em Gálatas capítulo 5, versículo 6. Ele diz o seguinte: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Ruth estava aqui com a fé atuante pelo amor. Ela estava aqui buscando, indo junto com a sua sogra. Ela escolheu, aos olhos naturais, o caminho mais difícil, não é? Mais fácil para fazer órfã, voltar para a Moabe, né? Voltar para os seus familiares, arrumar outro casamento e tocar a vida dela. Mas ela escolheu aquilo que Deus plantou no coração. E quando Ruth sai, irmãos, para pegar as espigas, ela não sai de qualquer forma, não. Ela sai baseada numa lei, ela sai baseada na palavra de Deus. Olha o que diz aqui, depois, se você quiser anotar, se você quiser acompanhar, está no livro de Levítico, capítulo 19, versículos 9 e 10, diz o seguinte: ali na lei diz: quando fizeres a colheita da tua terra, não cegarás totalmente os campos do teu campo, nem colherás as espigas caídas da tua cega. Semelhantemente, não rabiscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha. Deixá-lo-ás para o pobre e para o estrangeiro. Eu sou o Senhor vosso Deus. Ruth se enquadra nos dois aqui. Ela era pobre e ela era estrangeira. E ela estava acreditando aqui na palavra de Deus. Ela saiu para colher as espigas. Ruth estava crendo que Deus iria prover o milagre. Ela saiu pela fé, confiando que Deus estava dirigindo o seu caminho. E estava, como nós lemos aqui no versículo 3. Por casualidade, ela chegou justamente no terreno de Boaz, que poderia e que viria a ser o resgatador dela e de Noemi. Está bela, né? Amados, Boaz aqui, ele era parente de Elimeleque, e existia uma lei naquela época, a lei do levirato. O que é a lei do levirato? Era o seguinte: quando o marido morresse daquela família, morreu o marido, o irmão desse marido poderia casar com a sua cunhada, com a cunhada, e ali continuar a família, né? Às vezes ele não tem descendente nunca. Era o caso de Ruth, não tinha filhos. Então Boaz aqui poderia casar com Ruth e dar seguimento à linhagem, né, do marido de Ruth e de sua família. Aquela família não ia ser apagada da história. Então e também ele iria ser o sustentador ali, tanto de Ruth e por tabela de Noemi. Amados, ele era um homem muito rico, ele era um homem de posses, e Boaz estava ali olhando aquela moça, que nós vamos ver agora nesse outro ponto. E o outro ponto primeiro, viver pela fé. O segundo ponto, irmãos, devemos viver pela graça de Deus no meio do caos. Nós temos que, irmãos, confiar no favor imerecido de Deus. O que é graça? É o favor de Deus que nós não merecemos. Nós somos salvos pela graça, né? Assim diz o apóstolo Paulo lá em Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9, né?
Pela graça, pois sois salvos. E isso não vem de vós, isso é dom de Deus, para que ninguém se glorie, ou seja, para que toda honra e glória seja dada ao Senhor. Então, a nossa vida, mesmo no momento mais difícil, no momento de caos, nós temos que confiar na graça de Deus, que Deus vai prover as espigas de milhos necessárias, seja para qual área da vida for, tá, irmãos? Seja em qualquer área, daquilo que Deus prometeu, Ele vai prover aquilo que nós precisamos. Quando Ruth se propôs naquela manhã recolher nos campos, ela estava procurando alguém que pudesse mostrar graça. Olha aqui no versículo 2, que nós lemos. Diz o seguinte: Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixe-me ir ao campo para apanhar as espigas, atrás daquele que me permitir fazer isso. Ou seja, atrás daquele que me der esse favor imerecido. Entendeu? Ela não estava aqui, ela não sabia, ela não estava ali procurando justamente Boaz, mas ela estava falando daquele que me permitiu fazer isso. E isso é graça, é um favor concedido a quem não merece. Não merece porque eu conhecia Ruth, né? Ruth certamente não tinha reivindicações, ela estava no degrau mais baixo da escada social. Amados, nós vemos um exemplo da graça de Deus no relacionamento de Boaz com Ruth. Você vê ali Deus movendo o coração daquele homem, porque aquele homem poderia se interessar por qualquer outra pessoa, mas ele foi a Ruth. Deus moveu ali o coração daquele homem e Ruth chamou a sua atenção. Boaz é que tomou a iniciativa. Olha aqui no versículo, diz aqui, quando Boaz ele foi ao campo naquela manhã, para ali incentivar ali os seus trabalhadores, né? E ali ele viu, no versículo 5 diz que ele viu alguém diferente, ou seja, alguém chamou a atenção de Boaz. Ruth chamou a atenção de Boaz. Ele não sabia também quem era Ruth. Parecia ali ter sido, como dizem, né, amor à primeira vista. Amados, graça significa que Deus dá o primeiro passo ao nosso auxílio. Não porque nós merecemos nada, mas porque Ele nos ama. Porque Ele nos amou primeiro. E assim, Boaz foi falar com Ruth, como diz aqui no versículo 8. Olha o que diz aí. Versículo 8, do capítulo 2 de Ruth. Então Boaz disse a Ruth: escute, minha filha, você não precisa ir em outro campo, nem se afastar daqui. Fique aqui com as minhas servas. Ruth não tinha base nenhuma para abordar o setor da colheita. Ela não tinha como chegar ali e falar com Boaz. Ela nem conhecia e nem sabia da história que ele era parente de Elimelec. Em graça, ele falou primeiro com ela e nas suas palavras de aceitação: olha, fique aqui junto das minhas servas. Amados, o Senhor, Ele cuida de nós. Ele tem um prazer, Deus tem um prazer de cuidar de nós e da nossa família. Ele a todo momento, Deus derrama da sua graça, dos seus livramentos sobre a nossa casa. Boaz aqui orienta a Ruth a não ir para outro campo, por segurança, para ela ficar ali no campo dele, porque poderia acontecer algo pior com Ruth. Tanto é que nós vamos lá na frente, que ele diz aos seus trabalhadores para não fazer mal nenhum a ela. Ela era estrangeira, lembrando, ela era estrangeira, estava naquela posição no milharal. Irmão, já viu no campo de milho, né? Se bobear, a pessoa se perde ali dentro, né? Igual às vezes tem de cana de açúcar, né? O milho faz umas espigas altas, a pessoa se perde. Você imagina o que poderia acontecer com Ruth dentro de outro milharal. Então, irmãos, você vê aqui o cuidado de Deus, a mão de Deus. Deus não nos deixa desamparados. Aqueles que andam por fé, aqueles que confiam na sua graça, Deus move céus e terras.
para abençoar os céus, a nossa família. Deus, em sua graça, irmãos, nos falou e nos deu instruções, nos dá instruções através de sua palavra. Ande de acordo com a palavra de Deus. Não negocie, irmãos, a palavra do nosso Senhor, em momento algum. A palavra de Deus, irmãos, é a nossa bússola. No Salmo 119 diz que a lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. É a palavra de Deus. Eu lembro, quando nós e o Fernando estávamos para casar, e a gente estava naquela luta, né? Casal novo, aquela coisa toda, e noivado, e marcamos o casamento pela fé. E eu num culto de manhã lá na igreja, e eu assim pensando, meu Deus, a gente não tem nada, a gente não tem casa, a gente não tem, né? E agora? O casamento é final do ano. Aí entra um louvor, e Deus, como Deus ministrou meu coração poderosamente através daquela canção, que ela falava, deu branco agora. É só esperar acontecer, é só continuar e não deixar que as lágrimas embacem o olhar, e não deixar que a tristeza tire a forçar o caminhar, continuar olhando nos seus olhos, enxergando a verdade, que nada e ninguém pode impedir. Jesus, plano melhor, sempre está ao teu lado. Sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda. Seja feita a tua vontade, eu só quero tua vontade, aqui sim na terra como nos céus. E Deus proveu tudo. Em menos de um ano, Deus proveu tudo. Amados, é graça, é favor de Deus, é confiar nele, é saber que ele pode mudar a história. Boaz, aqui, ele prometeu, no versículo 9, a proteger e prover para ela. O Senhor, ele promete proteção, ele promete nos livrar de todos os males. Ele diz o que nós devemos, lá em Mateus 28, ele fala aí de pregar o Evangelho a toda criatura, os ensinando, guardando os mandamentos, que eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Ou seja, a minha presença de basta. Outrora ele fala para o apóstolo Paulo, quando o apóstolo Paulo estava nesse sentido fraco, ele estava se sentindo num momento difícil, onde ele diz que o mensageiro de Satanás ali jogava na cara dele, né, esbofeteava, né, ou a minha face, olha o drama que ele estava vivendo. E ele ora a Deus 3 vezes, e o Senhor fala com ele assim: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder, Paulo, se aperfeiçoa em sua fraqueza. Quando eu estou fraco, aí que eu estou forte. Cada espiga aqui apanhada, irmãos, era Deus movendo e trabalhando no coração de Ruth, era Deus movendo e trabalhando também no coração de Noemi. Estava vendo esses milagres, apesar de tamanha dor que aquela mulher estava passando, estava vivenciando. Aqui Boaz diz que se ela tivesse sede, os trabalhadores já tinham providenciado água para ela e para as servas beberem água. Ele deu o melhor lugar para ela colher as espigas de milho, como está no verso 9. E ele ainda fala para os trabalhadores: ó, deixa cair um pouco mais. Amados, nós aprendemos mais tarde
que a todo momento ali, Boaz estava ali movendo para que abençoasse a vida de Ruth e, paralelamente, também a de Noemi. Deus, irmãos, faz assim conosco. Ele supre as nossas necessidades. E supre. Deus é Deus de milagres. Nós não podemos esquecer isso, irmãos. Nós vivemos num mundo tão superficial para a família, um mundo que está tão investindo contra os nossos, um mundo que tenta roubar a comunhão da família. Hoje, se não tomarmos cuidado, é fato que cada um pega, né, o seu. Eu estava até na última aula com um bispo aí da pós, que ele estava falando o seguinte, que o maior inimigo, acho que hoje, né, depois do Tiago Camado, é isso aqui, é a internet. Porque a internet, ela consegue separar a família. Cada um vai ver algo num canto, né? Antigamente, na minha época, quando criança aqui, né, alguns aqui vão se lembrar, outros não. Mas na nossa época aí, quando criança, na nossa casa tinha o quê? Geralmente uma televisão, né? E quando a gente queria ver alguma coisa com a família, a gente tinha que sentar ali junto, todo mundo ver que o pai e a mãe estavam assistindo, né? E quando aparecia, tu via ali um desenho, né? Ou um filme, né? E todo mundo estava juntos. Então, assim, hoje, se a gente não tomar cuidado, nem na mesa se senta junto. Lá em casa, a hora da refeição, todo mundo na mesa. Vamos sentar às vezes eu chego correndo com pressa, resolver alguma coisa. Aí Deus fala no meu coração: ó, espera eles aí para comer junto. Senta, a gente almoça junto, janta, né? Quando dá, janta junto, né? Então, eu sei que às vezes não dá para todo mundo almoçar junto, né, por causa de horário, mas como estamos juntos em casa, nós temos que cultivar isso, cultuar isso, porque o mundo, ele quer ceifar a nossa família, ele quer tirar a nossa comunhão, e nós temos que andar pela graça no nosso Senhor. Mateus 6, versículo 33 diz o seguinte: mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Amados, o que traz equilíbrio para o nosso lar, e o que Ruth aqui estava buscando, até sem muito conhecimento, era esse Deus maravilhoso, era esse reino maravilhoso que dava esse equilíbrio e que dava força para eles continuarem, para nós continuarmos também estar ali pregando para os nossos familiares, sendo exemplo, né? Claro, através da Bíblia, através do Senhor. A Bíblia, eu costumo falar aqui na igreja, é uma grande verdade, irmãos. Não só nossos familiares, como as pessoas lá no mundo. A Bíblia que essas pessoas vão ler é a nossa vida. Eles não vão pegar a Bíblia e vão ler a Bíblia, mas eles vão ler a Bíblia através das nossas vidas e vão falar: ó, ali Beltrano está diferente, mudou mesmo, né? Ele era outro, agora é outra pessoa, né? Ele agora é uma pessoa diferente, ou ela é uma pessoa diferente. Então as coisas mudam, né? E Deus vai usar dentro disso. Deus, irmãos, nos encoraja, assim como Boaz estava ali encorajando. Do versículo 10 ao versículo 13, a resposta de Ruth foi de humildade e gratidão. Olha aí o versículo 10. Então Ruth inclinou-se, encostando o rosto no chão, e disse a Boaz: por que o Senhor está me favorecendo e se importa comigo? Eu sou estrangeira. Ruth inclinou-se, encostando o rosto no chão. Nós temos que a todo momento, irmãos, estar com as nossas frontes no chão, diante do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos que estar a todo momento, irmãos, buscando de Cristo por a nossa família, por nós e pela nossa família. Ela aqui, Ruth, reconhece a sua indignidade.
e ela aceitou a graça daquele homem. Assim nós temos que ser diante de Deus, reconhecer a nossa dignidade, que somos pecadores, que dependemos de Deus a todo momento e que Ele pode mudar a nossa história e a história da nossa casa. Ela sabia que Ele iria cuidar dela, porque Ele tinha prometido fazê-lo, e ela creu na sua promessa. Amados, assim é o Senhor. Assim é o Senhor. Nós podemos ser encorajados sabendo que Ele prometeu cuidar de nós e de nossa casa. Quantos livramentos, irmãos, Deus já nos deu a nossa casa? Quantos livramentos? Atos 16, 31, um texto muito famoso, e ele diz o seguinte, aqui um contexto só para os irmãos entenderem o que Deus faz, irmãos. Eu já preguei algumas vezes esse texto aqui na igreja. Paulo e Silas foram presos, antes foram chicoteados, foi isso? Foram lançados no pior lugar da prisão, dessa prisão, lá no fundo. Numa prisão fétida, numa prisão onde a prisão hoje em dia, né, já é terrível, naquele dia é pior ainda. Onde o cidadão de cima fizesse suas necessidades e a gente ficava de baixo. Então ele estava no pior lugar. E esses homens com as costas feridas, eles começam a louvar a Deus por volta da meia-noite. E ali eles adorando ao Senhor, as cadeias, há um tremor, as portas da cadeia se abrem, o carcereiro acorda, ele estava dormindo, acorda com aquilo, e quando ele olha, ele achou que todo mundo tinha fugido. E naquela época, a pena para o carcereiro era, se ele deixasse alguém fugir, era ele assumir a pena daquele preso que fugiu. Agora você imagina, todos os presos fugiram, o que aconteceu com o carcereiro? Ia morrer. Então, antes de todo o sofrimento que ele ia passar, o que ele achou? Pô, vou me matar. Ele pegou ali a espada e já colocou no peito. Quando ele faz isso, o apóstolo lá no fundo, lá no escuro, grita: não te faça mal a ti mesmo, estamos todos aqui. Aquele homem larga a espada no chão, faz como Ruth fez aqui diante de Boaz, se joga ao chão e fala assim: como posso servir a esse Deus? Como posso conhecer a esse Deus maravilhoso? Aí entra Atos 16, entendeu? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo. Não parou isso aqui? Você e toda a sua casa. O que esse carcereiro fez, irmãos? Porque bom, Paulo, seria legal aqui, então volta lá para a cadeia, né? Eu vou sentar aqui e terminar meu dia. Não, esse homem, a Bíblia não relata nos detalhes, porque ele fechou lá o que tinha que fechar, pegou Paulo e se levou eles para a casa dele. Vamos lá em casa, vamos levar a presença desse Deus lá para casa. Chegando lá, o que acontece? Eles começam a pregar, a falar de Jesus. Toda a família do carcereiro se converte. Lembrando, Paulo e Silas estavam com as costas todas machucadas. Depois que eles terminam de pregar a palavra, depois que aquela família se converte, aí sim eles começam a tratar das vidas deles. Amados, o que eu quero dizer? A razão de Paulo e Silas serem chicoteados, a razão daqueles homens estarem naquela cadeia, é para que essa família aqui, se chegasse aos pés de Cristo. Que amor é esse? Que amor sacrificial! Que Deus maravilhoso que envia seus servos, mesmo em momentos difíceis, para salvar a vida de outros, mas mesmo assim os susteve com as suas mãos poderosas. Creia, irmãos. Às vezes nós somos enganados, às vezes nós passamos por momentos difíceis, assim como Ruth e Noemi, assim como Paulo e Silas. Mas
mas eles cultivaram filhos na seara do Senhor. Boaz é quem sustentou Ruth e viu que ela estava satisfeita, como diz aí nos versos 14 e 16. E tudo aconteceu por causa de sua fé, da fé de Ruth no Deus de Israel. E tudo aconteceu com o carcereiro porque ele acreditou no que Paulo havia falado. Ele voltou para almoçar com ela e alimentou-se com suas provisões. Não apenas um gostinho, mas até que Ruth estivesse farta, diz a palavra aí, nesses versos de 14 a 16. Ao ponto dela ainda levar para Noemi. A graça de Deus, irmãos, ela é completa e vai atender todas as nossas necessidades. Quantos milagres é que nós já vivemos, irmãos? Nós e nossa família. Amém? Deus continua operando milagres, irmãos. Filipenses 4, versículo 19 diz o seguinte: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de cumprir em Cristo Jesus tudo aquilo de que vocês precisam. E por último, devemos viver com esperança. Versículo 17 ao 23. Vamos ler? E assim Ruth esteve apanhando espigas naquele campo até tarde. Depois debulhou o que lhe havia apanhado e foi quase 20 litros de cevada. Ela pegou o cereal e voltou para a cidade. E a sogra viu o quanto de cereal ela havia conseguido apanhar. Ruth também deu para a sogra a comida que lhe havia sobrado, depois que ela comeu até ficar satisfeita. Então Noemi perguntou: onde você foi colher hoje? Onde trabalhou? Bendito seja aquele que a acolheu, você com tanta generosidade. Olha a alegria voltando ao coração de Noemi. Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado e acrescentou: o nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: que ele seja abençoado pelo Senhor Deus, que não deixou de ser bondoso nem para com os vivos e nem para com os mortos. E Noemi acrescentou: esse homem, Noemi fala para Ruth, né? Esse homem é nosso parente chegado, é um dos nossos resgatadores. Então Ruth, a moabita, disse: ele também disse que eu posso continuar com os servos dele até que eles terminem de fazer a colheita. Noemi respondeu: é melhor que você vá com as servas dele, filha, minha filha. No outro campo poderiam maltratar você. Assim Ruth ficou na companhia das servas de Boaz para apanhar as espigas, até que a colheita da cevada do trigo se acabou e continuou morando com a sua sogra. Amados, Ruth tinha esperança. Ela trabalhou durante todo o dia com o coração feliz e esperançoso. Ela viu a mão do poderoso Deus movendo através da vida de Boaz. Ela não precisava se preocupar com alguém que ia assediá-la. Ela tinha o que comer quando estivesse com fome, água para beber quando tivesse com sede, e um lugar para descanso quando ela se cansasse. Ou seja, provisão, proteção, cuidado. Ela adquiriu grão suficiente para ela e para sua sogra por cerca de uma semana. Noemi encontrou motivos para ter esperança, por causa de quem Boaz era, um parente próximo e influente. Por causa do que Boaz fez, que ele mostrou a bondade para com Ruth e teve interesse pessoal nela. Por causa do que Boaz tinha dito, as palavras de Boaz mostraram seu amor por ela e seu desejo de fazê-la feliz. Amados irmãos, quando nós olhamos todo o contexto dessa história de Ruth e Noemi, você vê ali
Deus movendo na vida desta mulher estrangeira. E quando Deus move aqui, em todo o contexto, até o término do livro, você vai ver no capítulo 3 e no capítulo 4, você vê ali Boaz indo resgatar Ruth. E ele usa toda uma estratégia. Ele vai, tinha um homem que estava na frente dele, que seria o primeiro a ser o resgatador, né? Depois vinha a vez dele. Então o que Boaz faz? Ele vai lá, chama esse homem no local onde eles faziam tratos comerciais, chamou 10 testemunhas e falou para esse homem: olha, está lá Noemi, se você for resgatá-la, comprar o campo dela e, né, resgatar Noemi, né, parente, nosso parente Elimelec, você é o primeiro. Aí ele falou, aí esse homem responde: não, então eu quero, mas se você resgatar ela, vai ter que levar na hora dela, que é moabita, de nome Ruth. É de uma estrangeira? Não, então eu não quero não, pode ir. Aí ele falou, então eu vou resgatar. Então ali ele resgata, ele faz tudo das formas corretas. Então ali ele resgata a Ruth, ele casa com Ruth, traz Noemi, e desse matrimônio de Boaz e Ruth nasce Obed. De Obed nasce Jessé, e de Jessé nasce rei Davi. Amados, Deus tem o poder de mudar a estrutura e mudar a história das famílias. A nossa família pode viver com esperança por causa de quem Cristo é, por causa do que Ele fez por nós e por causa de Sua palavra, que revela o Seu amor e cuidado para conosco em todo o tempo. Queridos, a fé de Ruth na palavra de Deus levou-a para o campo certo, para o campo de Boaz, no lugar certo da colheita. O amor de Boaz por Ruth a levou a derramar sua graça sobre ela e suprir cada necessidade dela. A experiência de Ruth, através da graça, deu-lhe uma nova esperança, enquanto ela previa que seu parente remidor faria. Eles se casaram, aprove Deus que Ruth gerasse Obed, pai de Jessé e avô de Davi. Amados, de moabita, estrangeira, sem esperança, ao privilégio de fazer parte da genealogia do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma mulher moabita, estrangeira, sem esperança, ter seu nome colocado no livro dos livros. Eu não vejo o nome de órfã, um livro com o nome de órfã, mas eu vejo um livro com o nome de Ruth. Amados, tente imaginar o que Deus está fazendo na sua família, tanto nos momentos de caos, como nos momentos de esperança. O que a vida da nossa família, irmãos, está impactando neste mundo. Deus, irmãos, pode fazer e tem feito proezas no meio do seu povo. Continuem olhando para Jesus. Continuem na seara do Senhor. Continuem dependendo dele a todo momento e em todo tempo. Sabe, não, eu sempre falo aqui na igreja, não desistam dos seus. Não desistam da promessa de Deus. Continuem crendo, continuem olhando para Ele, continuem buscando dEle, continuem clamando ao Senhor. Porque o Senhor transforma vidas, o Senhor transforma circunstâncias. Amados, que Deus nos ajude
a todo momento estar com nossos corações firmados nas suas promessas, firmados na sua palavra, andando e crendo nele, olhando para ele assim como Ruth estava crendo na palavra de Deus. O nosso Senhor tem o poder de nos fazer felizes quando nós cantamos na canção. Ele nos faz feliz. A canção diz que Ele é o nosso escudo, Ele é a nossa força. Salmo 46 fala sobre isso. O Senhor é o nosso baluarte e a nossa fortaleza. E Ele tem o poder de transformar as circunstâncias adversas da nossa vida em glória para o nome de Deus. Amém, igreja? Que Deus continue nos abençoando a nossa casa, a nossa família, a sua casa, sem ser em vídeo. Que Deus continue abençoando a sua casa, a sua família. Busque a Deus enquanto tem. Busque a Deus. Faça como Ruth. Vá para a seara do Senhor. Vá, busque o Senhor. Não deixe a sua família ser ceifada por esse mundo. Mas ore, clame a Deus, peça a Deus por sua casa, por sua família, porque Ele é poderoso para fazer, como diz a palavra, infinitamente mais do que pedimos ou daquilo que pensamos. Que Deus abençoe o vídeo, uma boa noite. Vamos orar aqui, irmãos, para encerrar aqui o vídeo, e logo posteriormente vamos estar aqui servindo a Santa Ceia do Senhor. Santo Pai, querido Deus, gracioso é o teu santo nome. Senhor, somos gratos. Gratos pela sua graça, gratos pelo teu amor, gratos pelo teu cuidado para conosco e com a nossa família. Senhor, continua, Senhor, movendo em nossos corações a fé, e que nós em todo momento venhamos andar a olhar somente para Ti. Cremos, ó Deus, nas suas promessas. Cremos, ó Deus, em tudo aquilo que o Senhor ministrou aos nossos corações. Santo Deus, continue operando, movendo, Senhor, assim como o Senhor moveu na vida de Ruth e Noemi, ali, Pai, de uma situação onde não havia esperança, mas o Senhor mudou toda a história. O Senhor operou na vida de Ruth, o Senhor operou na vida de Noemi, e o Senhor abençoou aquela família novamente. Tenha misericórdia de nós e de nossos familiares, Senhor. Continua conosco, nos abençoando, nos dando graça, força, poder do Teu Espírito, para continuar olhando somente para Ti, Senhor, e dependendo das bênçãos de Suas mãos. É o que nós lhe pedimos, Senhor, e já lhe agradecemos. Em nome do Seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, todos digam amém? Amém. Amém, graças a Deus. Que Deus os abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus. Nós aqui vamos nos preparar para a ceia do Senhor.